E a Bia tá aqui, nem sabia. A Bia Viana tá aqui, ó. E é. É a Bia mesmo, mano? Até saiu, maluco. Saiu. Aí, viu só, o cara fica constrangendo as pessoas. Falou, Brincadeira. ela saiu. Falou, ela até saiu. Pô, mano, foi sem querer. Vou até mandar mensagem depois pedindo perdão. Pera aí. Deixa eu abrir aqui. Esse Gabriel tá diferente? Cresceu o cabelo. Deixa o cabelo crescer de novo. Cresceu até demais, né? Então, gente, essa lição que a gente vai estudar, como eu adiantei ontem, né? A lição 13, que tem por título sobre decisão. Peraí. Não fuja das decisões difíceis. E no capítulo 13 de Neemias, né, ele é um capítulo um pouco extenso, né, que ele vai ler do 1 ao 31, né, e aí para não ficar uma pessoa só lendo, eu vou pedir para a gente dividir, né, essa leitura, para eu citar alguns versículos chaves, porque no decorrer de todo esse versículo, a Bíblia vai listar decisões que Neemias precisou tomar, né? Umas mais tranquilas, outras mais difíceis, né? E no decorrer da leitura aí a gente vai entender quais são essas mais tranquilas e essas mais difíceis, né? Então, para dar uma introdução aqui, essa lição ela vai trazer para a gente um contexto onde Neemias, depois dele fazer a reconstrução, né, lá dos muros, que foi reconstruído em 52 dias, né, a cidade lá, 12 anos depois ele retornou para a Pérsia, né, para continuar servindo lá o rei Artaxerxes, e depois ele retornou para Jerusalém. E quando ele chega lá em Jerusalém, ele se depara com a necessidade de uma outra reconstrução. Só que agora, uma reconstrução não menor do que a reconstrução que ele tinha feito antes, que era a reconstrução da cidade, dos muros de Jerusalém. Agora, se trata de uma reforma, né, uma reconstrução espiritual. Né? Ele se deparou com como a lição fala, né, de uma degradação, né, da vida espiritual daquele povo, né? E aí eu vou pedir primeiro para o Gabriel ler para a gente Neemias 13, do 1 ao 11. Por favor. Gabriel? Abri aqui, calma aí. Ah, tá, valeu. Naquele dia, o livro de Moisés foi lido em alta voz diante do povo. E nele achou-se escrito que nenhum amonita ou moabita jamais poderia ser admitido no povo de Deus, pois eles, em vez de darem água e comida aos israelitas, tinham contratado Balaão para invocar a maldição sobre eles. O nosso Deus, porém, transformou a maldição em bênção. Quando o povo ouviu essa lei, excluiu de Israel todos que eram de descendência estrangeira. Antes disso, o sacerdote Eliasib tinha sido encarregado dos depósitos do templo do templo de nosso Deus. Ele era parente próximo de Tobias e lhe havia cedido uma grande sala, anteriormente utilizada para guardar as ofertas de cereal, o incenso, os utensílios do templo e também os dízimos do trigo, do vinho novo e do azeite prescrito para os levitas, para os cantores e para os porteiros, além das ofertas para os sacerdotes. Mas enquanto tudo isso estava acontecendo, eu não estava em Jerusalém, pois no 32º ano do reinado de Artaxerxes, rei da Babilônia, voltei ao rei. Algum tempo depois, pedi a sua permissão e voltei para Jerusalém. Aqui soube do mal que Eliasib fizera ao ceder uma sala a Tobias nos pátios do templo de Deus. Fiquei muito aborrecido e joguei todos os móveis de Tobias fora da sala. Mandei purificar as salas e coloquei de volta nelas os utensílios do templo de Deus, com as ofertas de cereal e incenso. Também fiquei sabendo que os levitas não tinham recebido a parte que lhes era devida,
e que todos os levitas e cantores responsáveis pelos cultos haviam voltado para suas próprias terras. Por isso repreendi os oficiais e perguntei: por que essa negligência com o templo de Deus? Então convoquei os levitas e os cantores e os coloquei em seus postos. Então 11, né? Isso, beleza, obrigada. Aí, desses versículos do 1 até o 11, a gente já vê duas decisões, né, que Neemias precisou tomar. A primeira está no versículo 9, que ele ordena que purificassem a sala que havia sido destinada para os depósitos de coisas pessoais e não de Deus, né? Que o sacerdote lá, Eliasibe, tinha emprestado para Tobias, né? Para que ele guardasse as coisas pessoais dele, de Tobias, e não para o depósito das coisas de Deus, para o que a sala realmente tinha sido criada, né? E aí ele ordena que purificasse aquela sala, né, para que as coisas de Tobias não fossem mais guardadas ali e ela fosse usada devidamente, né, para que ela realmente tinha sido criada. E no versículo 11, ele repreende os oficiais responsáveis, né, pela negligência deles, por permitirem, né, que essa ação do sacerdote mesmo, né, Eliasibe, estava fazendo ali, de usar aquela sala para algo indevido, né? Aí eu quero pedir agora ao Blade para ler do 12 ao 19, por favor. Tá, 12 ao 19. E todo o povo de Judá trouxe os dízimos do trigo, do vinho novo e do azeite aos depósitos. Coloquei o sacerdote Selemias, o escriba Zadok e um levita chamado Pedaías como encarregados dos depósitos e fiz de Anã, filho de Zacur, neto de Matanias, assistente deles, porque esses homens eram de confiança. Eles ficaram responsáveis pela distribuição de suprimentos aos seus colegas. Lembra-te de mim por isso, meu Deus, e não te esqueça do que fiz com tanta fidelidade pelo templo de meu Deus e pelo seu culto. Naqueles dias vi que em Judá alguns trabalhavam nos tanques de prensar uvas no sábado e ajuntavam trigo e o carregavam em jumentos, transportando-os com vinho, uvas, figos e todo tipo de carga. Tudo isso era trazido para Jerusalém em pleno sábado. Então os adverti que não vendessem alimento nesse dia. Havia alguns da cidade de Tiro que moravam em Jerusalém e que, no sábado, traziam e vendiam peixes e toda espécie de mercadoria em Jerusalém para o povo de Judá. Diante disso, repreendi os nobres de Judá e lhes disse: como é que vocês podem fazer tão grande mal, profanando o dia do sábado? Por acaso os seus antepassados não fizeram o mesmo, levando o nosso Deus a trazer toda essa desgraça sobre nós e sobre esta cidade? Pois agora, profanando o sábado, vocês provocam maior ira contra Israel. Quando as sombras da tarde cobriram as portas de Jerusalém, na véspera do sábado, ordenei que estas fossem fechadas e só fossem abertas depois que o sábado tivesse terminado. Coloquei alguns de meus homens de confiança junto às portas, para que nenhum carregamento pudesse ser introduzido no dia do sábado. Valeu, obrigada. Aí aqui nesses Né? versículos do 12 ao 19, a gente vê as decisões que Neemias precisou tomar no 13 e no 19. Ele, no versículo 13, ele mudou os responsáveis, né, pelo posto de guarda da sala por pessoas de confiança, né, para que eles pudessem distribuir os suprimentos devidos, porque não estavam sendo guardados o que era necessário ser guardado naquela sala, e aquela sala era reservada para guardar os suprimentos para os levitas, para o povo que trabalhava lá na cidade. E isso não estava sendo feito. Então, ele colocou pessoas de confiança ali para que eles pudessem, para que pudesse ser guardado esses suprimentos na sala e para que esses suprimentos fossem devidamente distribuídos. E aí, no versículo 19, diz que ele fechou as portas de Jerusalém aos sábados para que não houvesse nenhum tipo de carregamento, porque eles não estavam guardando o sábado, né? Como a gente já sabe, né? Na lei era um dos mandamentos, né? Para guardar o sábado, que eles não podiam realizar nenhum tipo de atividade, né? Durante determinado tempo.
E aí, nisso, a gente envolve uma questão que está atrelada também à adoração, que é a obediência, né? Se a gente fala que adora a Deus e vive uma vida de desobediência, é uma coisa para a gente parar e pensar, para a gente parar e refletir, porque uma vez eu entendi assim de Deus falando comigo, né, que se a gente obedece parcialmente, isso já deixa de ser uma obediência, né? Porque se você obedece pela metade, você na verdade não está obedecendo, entende? Então, se você obedece, você precisa obedecer por completo. Então, a obediência ela é um ato também de adoração. Então, isso era uma das coisas que Neemias estava querendo resgatar através dessas atitudes, né? Que aí a gente vai ver melhor isso nos versículos 21 e 22, que eu vou pedir agora para o Guilherme ler para a gente, do 20 até o 31, que é até o último versículo. Gui, é Neemias 13, do 20 ao 31. Guilherme tá aí? Vixe. Acho que ele tá assim. Tá mutado, hein, Guilherme? Só pra você É, saber também. Acho bom, eu que. vou ler aqui então. Diz assim, ó. Uma ou duas vezes os comerciantes e vendedores de todo tipo de mercadoria passaram a noite do lado de fora de Jerusalém. Mas eu os adverti dizendo: por que vocês passam a noite junto ao muro? Se fizerem isso de novo, mandarei prendê-los. Depois disso, não vieram mais no sábado. Então ordenei aos levitas que se purificassem e fossem vigiar as portas, a fim de que o dia de sábado fosse respeitado como sagrado. Lembra-te de mim também, por isso, ó meu Deus, e tem misericórdia de mim, conforme teu grande amor. Além disso, naqueles dias, vi alguns judeus que haviam se casado com mulheres de Asdod, de Amon e de Moabe. A metade dos seus filhos falavam a língua de Asdod ou a língua de um dos outros povos e não sabiam falar a língua de Judá. Olha que ponto eles chegaram. Eu os repreendi e invoquei maldições sobre eles. Bati em alguns deles e arranquei os seus cabelos. Fiz com que jurassem em nome de Deus e lhes disse: não consintam mais em dar suas filhas em casamento aos filhos deles, nem haja casamento das filhas deles com seus filhos ou com vocês. Não foi por causa de casamentos como esse que Salomão, rei de Israel, pecou? Entre as muitas nações não havia rei como ele, rei algum como ele. Ele era amado por Deus e Deus o fez rei sobre todo Israel, mas até mesmo ele foi induzido ao pecado por mulheres estrangeiras. Como podemos tolerar o que ouvimos? Como podem vocês cometer essa terrível maldade e serem infiéis ao nosso Deus, casando-se com mulheres estrangeiras? Um dos filhos de Joiada, filho do sumo sacerdote Eliasibe, era genro de Sambalate, o Horonita. Eu o expulsei para longe de mim. Não te esqueça deles, ó meu Deus, pois profanaram o ofício sacerdotal e a aliança do sacerdócio e dos levitas. Dessa forma, purifiquei os sacerdotes e os levitas de tudo que era estrangeiro e lhes designei responsabilidades, cada um em seu próprio cargo. Também estabeleci regras para as provisões de lenha, determinando as datas certas para serem trazidas e para os primeiros frutos. Em tua bondade, lembra-te de mim, ó Deus. O Gui mandou mensagem aqui no chat. Ele disse que ó, a internet está ruim. Beleza, Gui, tranquilo. Problema não. Aí, a gente vê aqui, né, nos versículos 21 e 22, ele traz uma advertência aos comerciantes que ficavam na porta,
né, mas do lado de fora, durante a guarda do sábado, porque é uma questão também da obediência parcial, que eu falei, né, que eles, não posso fazer lá dentro, no dia de sábado, vou ficar pelo menos na porta, né, do lado de fora, à noite, não tem ninguém vendo, vamos tentar dar o nosso jeitinho e fazer alguma coisa aqui. Só que o Neemias, ele não foi complacente com a ação deles, né, ele repreendeu mesmo. Ó, não quero vocês aqui. Se eu ver de novo, vou prender. Foi assim, simples e direto. E a Bíblia fala, né? A gente leu aqui que eles realmente não voltaram mais lá. E aí, no versículo 25, para mim, né, foi a decisão mais difícil e severa que Neemias teve que tomar, né? Amaldiçoando as pessoas, ele bateu naquelas pessoas, né? Fez jurar que não dariam mais as suas filhas em casamento aos filhos dos povos de Asdod, Moabitas e Amonitas. Foi como é que eu posso dizer? Uma ação assim meio não, né? Muito severa assim de Neemias, mas é porque ele estava tomado assim de uma ira em relação ao que estava acontecendo, né? Pois eles tiveram todo um trabalho de reconstruir a cidade, tudo mais, de lerem a lei, né, para o povo, de ensinar novamente tudo mais. E, de fato, o Gabriel comentou no chat, estava inconformado, exatamente, ele estava inconformado com aquilo que estava acontecendo, né? Estava frustrado também com aquilo que estava acontecendo. E aí ele, no versículo 28, né, ele expulsou do seu convívio, né, o genro de Sambalate e neto do sumo sacerdote Eliasibe, né, que ele era o parente próximo de Tobias, ou seja, né, parentela ali de Sambalate e Tobias, ele já mandou partir. Aí, no versículo 31, ele vai estabelecer novas regras, né, de provisão de lenhas, e ele reorganiza as datas para que elas fossem levadas, né, e as datas também para colheita dos primeiros frutos. Aí, quando a gente fala de reforma, a gente também fala de decisões, né? Um exemplo muito simples, quando a gente vai falar de uma reforma de casa, né? A gente, eu vou pintar aqui, eu quero essa cor, não quero mais essa cor verde, eu quero agora pintar aqui de marrom, né? Cor totalmente diferente, outra paleta, a gente vai pinta de outra cor. Eu não quero mais esse sofá aqui, eu quero mudar. São decisões simples, né? São coisas assim que dá para se fazer, não tem problema nenhum. Só que quando a gente fala assim, eu quero tirar uma parte desse cômodo e uma parte daquele outro cômodo e fazer um outro cômodo. Por exemplo, eu quero tirar uma parte de uma cozinha, a parte de um outro quarto para fazer um quarto. Então, a consequência, né, e todo o planejamento vão ser outro, o impacto vai ser outro, né? Então, onde que eu quero chegar com isso? A gente leu o texto, né, de Neemias, a gente percebeu que uma série de decisões que ele teve que tomar, umas mais fáceis, outras nem tanto, mas eu queria saber de vocês o que difere em relação ao nível de dificuldade em tomar algumas decisões, em relação ao nível de dificuldade. O que difere? O que difere no nível de dificuldade na tomada de decisão? O que? De uma para outra que você diz? Assim, Isso, no nível, por exemplo, tomar uma decisão fácil e tomar uma decisão difícil. O que difere nelas duas, nesses dois casos, assim? Qual é a diferença, além de uma ser fácil e outra ser difícil? acho que o peso, né, que elas têm. É igual você estava falando. Vamos pintar essa parede aqui. Caso depois as pessoas não gostem, você não gosta, você pode ir lá comprar uma tinta Pintar de e novo, pintar de exatamente. novo. Mas aí vamos supor, você faz uma. É igual você falou. Vamos derrubar esse cômodo e vamos subir outro. Assim, é um peso diferente, entendeu? Diferente. Às vezes é um trabalho diferente. Uhum. Acho que foi até o Gabriel, que temos dois Gabriéis aqui, né, que falou isso no chat. As consequências também. Acho que é o peso, né? Assim, às vezes, e acho que varia de pessoa para pessoa, né? Às vezes uma decisão que para mim é difícil, que na minha vida tem um peso, na sua é mais fácil, né? Tem um peso Sim, diferente. verdade. Eu Eu concordo. acho que, além das consequências, né, a gente vê que Neemias,
ele teve que, a decisão que ele tomou ia de encontro com o que uma maioria estava fazendo, né? Então, tipo, ele teve que se posicionar, vamos dizer assim. Ele tomou uma posição até dura aí, né? Que eu vi que até arrancou o Uhum. cabelo do pessoal. Aham. Transtornado. Bateu em geral, realmente foi. Mas assim, eu acho que é, e a gente tem, muitas vezes a gente tem um dilema na nossa vida, né? Muitas vezes para a gente não entrar em confronto ou não se indispor com as pessoas, a gente às vezes se omite de determinadas decisões. Às vezes, e a questão de dificuldade está aí, né? Às vezes você vai até passar uma imagem ruim, você vai ser tido como chato, ignorante, Uhum. ou sei lá, outras coisas que podem falar de você. Ou até muitas vezes quando a gente se posiciona numa questão de ética cristã, você é tido como otário, bobo, enfim, Uhum. né, essas coisas. E, e a gente tem que tomar essas decisões, né? A gente tem a tendência de tentar agradar as pessoas, mesmo em detrimento de você estar desagradando a Deus, né? Isso que não pode acontecer. E às vezes é difícil, né? Eu, por exemplo, sou uma pessoa que tipo, geralmente eu sempre tento deixar as coisas harmonizadas, não entrar em confronto direto. A não ser que, sei lá, já tenha muita intimidade com a pessoa, já vou falar na cara logo Uhum. mesmo, mas, enfim. Quando é seu amigo, quando é uma pessoa que você tem intimidade e tal, você tem mais liberdade, né? Mas outras situações não, você não tem tanta liberdade assim, às vezes só você que vai ter uma decisão contrária que uma maioria tá falando, então é uma coisa mais difícil, né? Então, eu acho que essas situações também, né, além das consequências de uma determinada atitude, quando você tem que confrontar a ideia de uma maioria ou até mesmo, sei lá, passar por situações de difamação, das pessoas falarem mal de você por uma decisão que você tomou. Então, isso também dificulta determinadas decisões. Sim, 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 perfeito. E aí, resumindo, né, tudo que vocês falaram, eu coloquei aqui, e essa diferença é de fato o impacto, né? É o impacto que isso vai causar. Às vezes a gente tem, como o Blade acabou de falar, a gente tem dificuldade em tomar algumas decisões por causa do impacto que ela pode gerar. Né? Então, eu queria que vocês dissessem, né, alguns exemplos de decisões que são difíceis de tomar por causa do impacto que elas podem causar. Me fala aí algum exemplo. O chefe demitindo alguém. Essa é Isso é brabo. bem difícil. Dependendo do caso, né? É bem difícil. Dependendo do chefe também, porque tem gente que gosta, né, mano? Sei lá. Sim, é verdade. Mais alguém? Sei lá, tô pensando aqui, mas enfim. Eu listei algumas aqui. Por exemplo, a decisão de quando vai casar, mudança de emprego. Logo essa de primeiro? Assim na cara, mano? Que isso? Mas é uma decisão séria. É uma decisão Eu senti séria uma de tomar. indireta. Eu não quis falar nada não, pra não causar contenda aí, né? Mas 2 aulas seguidas, ela podia devolveu de semana tem passada, Blade. tem uma lista de decisões difíceis, eu boto qual primeiro, cara? Eu senti a indireta. Não sério. queria falar nada. Olha. Acho que ela deve ter Foi tem uma não. oculta ali que assim, tipo, decidir ou não dar uma prensa no seu namorado pra ele pedir logo um casamento, né? Deve ser... Para com isso. Aí, mas é porque é verdade, né? É uma decisão séria, né? Quando a gente fala de casamento, a gente, né, que nós que somos cristãos, é para a vida toda. A gente entende isso que é para a vida toda. Então, você precisa estar certo daquilo. Eu estou certa, tá, Gabriel? Só para constar, tá? Outra indireta. Não, Tá. eu não falo nada também, né? Se eu falar, quem sou eu, né? Eu coloquei aqui também, mudar de emprego é uma decisão que é difícil e também o impacto dela pode ser muito grande, né? Por exemplo, eu já vivi essa experiência, né? Quando eu comecei a procurar emprego, né? Eu tinha 18, 19 anos, eu acho, que foi na época que eu comecei a estudar, que eu entrei para a faculdade. Aí eu trabalhava como auxiliar de escritório no mercado lá em Realengo, e aí surgiu a oportunidade de eu trabalhar numa secretaria de uma escola, que acho que vocês conhecem, que é o Ícone, Colégio Ícone. Aí eu fiquei um tempinho lá, só que não deu certo.
né? E eu era recente, estava recente lá no mercado, e aí acho que eu fiquei trabalhando lá 3 meses, só que como eu era nova, né? E tipo, pô, trabalho, eu vou ganhar um pouquinho a mais, é mais perto de casa, é mais perto da faculdade, se bem que eu não tinha problema dali de Realengo, porque era bem no início de Realengo, ali perto do shopping Sulacap. Então era bem rápido, eu saía às 6, a minha aula começava às 6h30, então eu conseguia chegar no horário. Aí eu falei, mas lá é mais perto, eu vou sair mais cedo, vou ganhar um pouquinho a mais. Só que nem sempre isso, nem sempre as circunstâncias, né, mesmo quando são favoráveis, talvez seja aquilo que Deus quer que a gente faça, né? Talvez não, né? Não era o tempo ainda de eu sair de lá, só que aí as coisas, assim, as situações favoráveis para mim foram uma resposta, né? Então, tem aquela questão também de quando a gente quer muito alguma coisa, Deus já até fala, né? Só que a gente quer tanto que Deus está até falando, mas a gente não consegue perceber, ouvir a voz dele, né? E aí fui lá eu mudar de cargo, de emprego, né? Mudei de emprego, fui lá pro colégio, trabalhei lá na secretaria, só que eu não fiquei eu fiquei, sei lá, eu saí faltando 2 dias para completar um mês. Olha isso, eu não consegui ficar, porque eu tive um probleminha lá, pessoal, e como eu era muito nova, não sabia lidar com pessoas, não sabia como é que era o trabalho, não sabia nada, eu fiz a besteira, né, de trocar de emprego, e aí eu não consegui continuar lá e sair, né? Então, a gente vê como mudar de emprego pode causar impacto, e depois disso eu fiquei um tempinho para poder conseguir um outro emprego, até porque eu não tinha experiência nenhuma, né? Estava fazendo faculdade ainda, nem estágio, eu estava nos 2 primeiros períodos, nem estágio eu ia conseguir. Blade, desmutou, quer falar alguma coisa? Não, não. Na verdade, acho Não? que já estava desmutado já. Vou mutar aqui. Tá. Valeu. Aí eu coloquei aqui também, escolher ou mudar de profissão. A Deb, ela que ainda não está, acho que no ensino médio, né? Deve estar enfrentando isso aí agora. Ou então, já deve saber, né? Não Boa sei. sorte. Já sabe, Deb, qual é a profissão que você quer seguir? Já, isso aí eu já consegui passar por essa onda aí. Ô, glória! Porque é difícil, às vezes, para algumas pessoas é fácil, né? A gente já sabe, assim, já desde mais novo, né? Mas tem gente que é difícil escolher a profissão ou até mesmo mudar de profissão, né? Tem gente que, sei lá, faz um curso técnico de, né, Gabriel? Pô, mano, nem Eletromecânica, não fala. sei. Eletrotécnica. Fiz o Eletrotécnica. bagulho, mano, E pra aí nada. agora o Pra cara nada não, é tudo tem um professor de propósito, educação né, mano? física. Mas isso foi uma decisão difícil, né, mano? Sim, sim, Até sim, então eu eu queria tá aqui desistir, na né? Mas eu lista. não desisti também. Não, tava pensando, só para complementar, por Uhum. exemplo, quando Jesus chamou os discípulos, eles tiveram que tomar uma decisão difícil, né? De Sim, ter que largar tudo e seguir a Cristo, assim, porque é um negócio difícil, né? Se abandonar a sua vida que você fazia e é. seguir uma pessoa que a gente sabe, né? É que a gente sabe já da história, né? Mas na época Uhum, ali é um contexto diferente, né? uhum. É, tipo, mudar de cidade também é uma decisão que o impacto é grande. Mudar de igreja, eu tenho essa experiência também. Mudar de casa também bem. É porque você tem que pensar em várias coisas, né, para você tomar essa decisão. Tipo, por exemplo, eu conheço várias pessoas lá no trabalho, que eu trabalho no Rio Comprido, né? Então é muito distante de tudo. Então eu conheço várias pessoas lá no trabalho que passaram a morar. A Débora Bianchi faz várias experiências. Menina vivida. Me senti velha agora. Não é toda decisão que ela tá falando, eu tenho uma história sobre isso. Toda decisão que ela fala, ela tem uma história. É A verdade, EBD mas é hoje foi pautada verdade. no testemunho, pô. Eu tava falando, aí lá o pessoal lá do trabalho, a maioria mudou, tipo, lá para perto, para Praça da Bandeira, ou então ali para Zona Sul, porque é mais rápido, né, por conta do metrô, que deixa ali no Estácio,
Aí é mais tranquilo, mais rápido de ir para lá. Eu não teria essa coragem, sinceramente, de morar lá para baixo, eu não teria mesmo. Por mais que eu saiba que é difícil ir para lá, é ruim para caramba ir daqui para lá, eu não teria coragem de mudar para lá para baixo, não. Aí eu coloquei aqui. A atenção da palavra decisão. Quando a gente fala decisão, dá uma estremecidinha assim dentro da gente, né? Mesmo que seja, sei lá, uma decisão simples, né? Tem que tomar uma decisão, tipo, sei lá, uma decisão simples. Sei lá, algum presente que eu vou dar para alguém. Qual presente? Porque você espera que a pessoa, que aquilo agrade, né, a pessoa. Então, até você vai em várias lojas, você roda várias lojas. Isso é uma decisão simples, né? Mas eu listei aqui decisões difíceis. Por exemplo, mudar de cidade. Passei no concurso lá no Sul. Caraca, eu vou ter que me decidir agora. Eu vou ou não vou? Né? Uma decisão difícil, né? Porque a gente vai lembrar logo de responsabilidade. Quando a gente fala de decisão, a gente também vai lembrar de responsabilidade. Porque, como o Gabriel falou, né, diante das decisões tomadas, consequências virão, né? É aquela velha expressão, né? Toda ação gera uma reação, e é verdade. Quem aqui, eu quero saber de vocês, né? Se algum de vocês tem muita dificuldade de tomar qualquer tipo de decisão. Não é só decisão difícil, não. Até nas decisões fáceis tem dificuldade de decidir. Desde qual roupa vai vestir até as que eu já listei anteriormente. Eu já fui bem indecisa. Eu também já fui. E você estava falando? Não, você estava falando, eu estava lembrando, né? Hoje em dia eu sou bem menos. Mas, assim, já foi... isso recente, assim. Eu tive 2 convites para 2 coisas diferentes no mesmo dia. E eu fiquei, tipo assim, uns 2 dias pensando. Eu não conseguia, tipo assim, falar, não. Porque era, tipo, tudo no mesmo tempo, né? Então, eu tinha que fazer ou um ou outro. E, assim, eu fiquei, tipo, uns 2 dias pensando, meu Deus, o que eu vou fazer? E eu tinha que dar uma resposta, né? Estavam esperando uma resposta. E eu não conseguia. Aí a minha mãe até conversou comigo que eu preciso tomar decisão e ficar com ela, né? Não posso ficar, e se eu tivesse feito aquela outra coisa? Não, eu tomei essa decisão, foi a minha decisão, eu vou ficar com ela. Aí, mas eu já fui bem pior. Eu ainda sou, mas já fui bem pior. Não, mas é verdade. Uma vez a decisão tomada, isso é muito importante que a Débora acabou de falar. Tomou a decisão, acabou. Mesmo que as consequências não tenham sido das melhores, não vai ficar reclamando, se lamentando, não vai mudar. Deixa ali de aprendizado para não ocorrer novamente, né? Gabriel botou aqui, por isso não devemos ficar em cima do muro. A gente já sabe de que é um muro, né? Então, então tem que tomar a decisão, tem que, como o Blade falou, né? Não dá para a gente ficar ali omisso, né? A gente vai falar um pouquinho daqui a pouco sobre isso. E aí eu queria fazer uma pergunta para vocês, mas não é para me responder, é para vocês refletirem, para vocês meditarem nessa pergunta. Que decisões você precisa tomar hoje? Né? Qual é a decisão que você precisa tomar hoje? Qual é a decisão que eu preciso tomar hoje? Seja qual for o tipo de decisão que a gente precisa tomar, a gente precisa apresentar aquele que conhece as consequências, né? A gente falou aqui, né, o impacto que pode gerar as decisões que a gente pode tomar, né? Mas a gente precisa ter esse hábito, né, de apresentar as decisões que a gente precisa tomar a Deus, né, que conhece as consequências, que sabe exatamente o impacto que vai gerar diante daquela decisão, né? E não apenas apresentar, mas quando ele falar, ouvir, né? Eu falei para vocês no meu exemplo, infelizmente, naquela época eu não ouvi, mas eu aprendi, né? Porque lá no meu trabalho mesmo, eu acredito que isso seja normal com
com algumas pessoas, com vocês, né, assim, quem trabalha, sabe, né? Tem hora que dá vontade de desistir, tem hora que dá vontade de tu sair correndo, sabe? Chutar o balde, largar tudo e ir embora, vir para casa, só querer descansar a mente. Tem hora que é muita tensão, né? Sempre a gente, se fosse lá atrás, né? Eu lá com meus 19 anos ainda, sem experiência nenhuma, eu faria isso, entendeu? Eu sairia de imediato, diante das pressões, de algumas situações, eu iria sair. Só que eu, por experiência própria, que eu vivi lá atrás, hoje eu não faço isso, entende? Eu tento, né? Não é fácil não, tá? Gabriel que sabe. Mas eu vou ali, né, lutando, falando com Deus, colocando diante dele ali as minhas decisões que eu quero tomar, e aí ele me diz o que eu tenho que fazer, e aí mesmo contra a minha vontade, graças a Deus por isso, né? Eu tenho aprendido a ouvir a voz de Deus em relação a isso, né? Graças a Deus tenho permanecido lá. Ou pode... Débora, olha, Débora, já fiz muito isso. Vai no banheiro e faz aquela oração. Tem dia que só assim, para tu continuar. Quem nunca, né? Para chegar até 6 horas, só assim. Quem nunca? É tenso. Aí eu coloquei aqui, ou pode acontecer como o próprio Neemias, de Deus já te direcionar o que fazer, que é um pouco daquilo que o Blade falou, né? Às vezes você sabe o que tem que fazer, né? Mas aí você pensa no que as pessoas vão falar, né? Com essa, como ele falou, essa preocupação, né? De o que fulano vai pensar de mim se eu fizer isso? Por exemplo, eu sempre falo isso, quando eu saí lá da minha igreja, muitas pessoas ficaram contra isso, sabe? Não, você não é de Deus, não é de Deus, não é de Deus, que não sei o que, não sei o que lá. Só que eu tinha a convicção do que eu estava fazendo, entende? Eu tinha, tanto que graças a Deus eu estou ali, para a glória de Deus, há 3 anos já ali. Então, eu tenho a certeza, e a cada dia eu vejo isso, que eu fiz a coisa certa, que foi a voz de Deus, de fato, que eu ouvi. Aí foi o que eu falei, né? Aí é outra decisão que a gente precisa tomar, que é ou eu vou ser omisso ou eu vou me posicionar, né? E né, a gente vê no exemplo de Neemias que bem claro que ele se posicionou. Ele ficou ali inconformado com o que ele estava vendo, ele foi vendo que onde precisava mexer e ele foi mexendo, sem pena, sem dó, foi colocando as coisas ali direcionadas por Deus, né? Nos eixos, né? Aí eu coloquei aqui, se eu omitir, simplesmente vai continuar tudo do mesmo jeito. Como aconteceria se Neemias não fizesse nada? Eles continuariam vivendo uma vida distantes, afastados de Deus. Mas Neemias não se conformou com isso. Ele se posicionou. Ele tinha direção, ele tinha um norte e um incômodo no seu coração, né? Que foi o despertar de Deus para movimentá-lo, né? Para ele começar a fazer ali aquela reforma espiritual que o povo precisava ali naquele momento, né? Então que eu perguntei para vocês, né? Quais as decisões que vocês precisam tomar hoje, né? Diante daquilo que vocês estejam vivendo, diante daquilo que a gente está vivendo, quais são as decisões que a gente precisa tomar hoje? Então, que assim, que agora tarde, né? Nem mais manhã, né? Esse iniciozinho de tarde, e no decorrer de todo esse dia, dessa semana que está entrando aí, a gente possa ser incomodado como Neemias foi, né? A gente possa se conformar, né? Em permanecer do jeito que está, mediante uma decisão que a gente precisa tomar, sabe? Neemias, ali em todo tempo, a gente vê ali, ó Deus, tenha misericórdia de mim, lembra-te de mim, Senhor. Ou seja, ele pede ali em todo tempo, ele sabe que ele não está sozinho, ele pede ajuda a Deus para fazer a coisa certa, né? Como eu falei antes, apresenta ao Senhor essa decisão que você precisa tomar, e deixa ele te conduzindo, sabe? Peça a ele sensibilidade, né? Essa é uma oração que às vezes eu faço a Deus, que ele me dê ouvidos sensíveis, né? À voz dele, né? Porque isso, quando a gente pede sensibilidade à voz de Deus, a gente está pedindo para ser atento, né? Para a gente estar atento, para a gente estar vigilante, para ouvir, né? A voz correta, a voz certa, no tempo certo, né? Então, como eu falei, a gente não está sozinho,
né? A gente pode contar com Deus que nos conduz conforme a sua vontade, sempre que a gente colocar diante dele, né? Porque Deus, ele jamais, ele vai, a gente vai querer tomar uma decisão e falar, não, a gente vai tomar uma decisão e ele fala assim, não, sabe? Ele vai deixar. Se a gente não colocar diante dele, pedir, ele vai deixar a gente tocar o barco. Se a gente não chamar Deus, né? Se a gente não colocar diante dele, assim, ele não vai interferir. Se ele não enxergar que ele tem a liberdade para fazer. Se a gente não der a ele essa liberdade, né, assim, infelizmente a gente vai sofrer as consequências de uma decisão tomada, né, por uma não condução de Deus, não porque ele não quis, mas porque a gente não colocou, né, mas que a gente possa, como eu falei, ser nesse dia despertados, né, incomodados, para nos movimentar e tomar, de fato, as decisões corretas, as decisões que a gente precisa tomar. Amém? Falei que ia ser rapidinho. Amém. Amém, amém. Amém. Aí eu vou partir logo o pedido de oração, já são 12:10, né? Vou aqui pela ordem. Gabriel, fala aí qual é o seu pedido de oração. Futuro. Blade. Vida espiritual. Deb. Eu já pedi aqui, né, pelo pai da Yasmin, uma amiga minha. Ele continua entubado, aí tá tendo que fazer hemodiálise. Assim, tá um caso bem complicadinho, né? Delicado, né? Aí continuar pedindo pela vida dele, né, pela família dele. Amém, amém. Vou pedir ao Gabriel para fazer essa oração. O meu pedido. Meu pedido é por sabedoria. Eu pedi ao Gabriel que ore, por favor. Amém. Senhor, Santo Pai, graças a Deus pelo dia, te agradeço por esse momento, onde a gente aprendeu contigo, Senhor. Obrigado pela vida da Bianca que foi usada, Senhor. Assim como o Blade, a Débora que esteve aqui presente, o Gui, que apesar de ter saído, Senhor. Te agradecemos pela juventude do Rio Grande, Senhor, que você continue a contemplar, sustentar, ó Deus, levantar mais jovens, Senhor, despertar os nossos jovens, Senhor, dar curiosidade, Senhor, acerca de Ti, Senhor, para que eles te busquem mais e mais, Senhor. Continuemos, ó Deus, a buscar o Teu querer, a fazer a Tua vontade, Senhor. E eu te agradeço por essa lição, Deus. Sabemos que decisões que temos que tomar são difíceis, algumas delas, Senhor, mas que precisamos tomar pela responsabilidade que o Senhor nos dá, Senhor. E, a Deus, nós queremos em todo tempo pedir o Teu auxílio, até porque não queremos fazer, a Deus, conforme o nosso querer, conforme o nosso entendimento, Senhor, mas que cada decisão nossa pautada seja conforme a Tua vontade, Senhor, alicerçado na Tua palavra, Senhor. Queremos te trazer para essa situação, Deus, daquela a qual só nós sabemos, Deus, das decisões que precisamos tomar, Senhor, como a Bianca falou, queremos te trazer para perto, Senhor, para que o Senhor haja conforme o teu querer, Senhor. Ser com cada pedido aqui, que o Senhor continue dando sabedoria, Bianca, cuidando do pai da Yasmin, Senhor, que sabemos da situação difícil, Deus, da cumplicidade que é, Senhor, mas Tu é aquele que faz um milagre, Senhor. Cremos nisso, confiamos em Ti, que Tu tens o controle de todas as coisas nas Tuas mãos, Deus. Não deixaremos de clamar, não deixaremos de ter fé em Ti, Senhor. Sabemos que Tu cuidas, Senhor. Continue, Deus, a cuidar da vida do Marcos Vinícius, a Deus dando sabedoria, discernimento, Deus, cada vez mais a ele, diante da sua família, diante do seu trabalho e qualquer circunstância da sua área, Senhor. Te agradeço por esse momento, Senhor. Nos leve para o culto de logo mais. Queremos te ouvir hoje à noite, Senhor. Não paramos aqui, ó Deus, mas queremos ainda assim, ó Deus, ser, ó Deus, ministrado e moldados pelo Senhor. No nome de Jesus, é isso que eu te peço, te agradeço. Amém. Amém. Valeu, Amém, galera. amém. Valeu, Obrigada. pessoal. Valeu, povo. Até mais tarde. Valeu, gente. Até mais Bom tarde. domingo. Valeu. Valeu.